Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Seguimos aqui acompanhando o prodígio Hans Niemann no torneio espanhol. Eu vou mostrar aqui um pouco da partida e vou comentar por que eu tô mostrando os vídeos do Hans Niemann. Muita gente perguntou, Rafa, por que você tá mostrando os vídeos do Hans Niemann? Né? Muita gente acha que ele é trapaceiro, outras pessoas acham que ele não é. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Primeiro uma dica aqui pra você. Agora, antes de começar o vídeo, eu quero falar um negócio aqui com você. Pera aí, em pleno 2022, indo para 2023, e você ainda usa planilha nos processos da tua empresa. E se eu te disser que com poucos cliques, você pode automatizar todos os processos da sua empresa. É sério isso, Rafa? É sério. A 4MDG é a transformação que você precisa para dar checkmate nos processos chatos e cansativos. E como é que você vai fazer isso? Você vai usar a plataforma da 4MDG e com poucos cliques, sem saber nada de codificação, você vai automatizar os processos. Processos de cadastros, compras, vendas, operações. Você vai desenhar um workflow e vai conectar ele em mais de 200 fontes de dados em tempo real. Já imaginou você poder digitar o CNPJ de um cliente ou de um fornecedor e em poucos segundos você ter todos os dados dessa empresa, inclusive análise de crédito? E poder então se livrar daquelas e-mails, daqueles processos manuais ali de requisição de reembolso, aprovação de compra e tudo mais. Faça o seu fluxo inteligente com a 4MDG e garanta a segurança da sua operação. Você vai definir os setores que receberão as informações, vai nomear os gestores, os aprovadores e também determinar os campos que precisam ser preenchidos. É o fim das planilhas dentro da sua empresa. Tudo isso dentro de uma assinatura mensal fixa a partir de R$900 por mês. Então conheça tudo que a 4MDG pode e vai fazer na sua empresa acessando o link aqui que está na descrição do vídeo e automatize os processos da sua empresa em poucos minutos. Beleza, galera? Essa é a dica. Vamos ao vídeo, vamos lá. Muito bem, galera, temos aqui então a quarta rodada. O Hans Niemann está com 3 vitórias em 3 partidas e ele vai jogar agora contra o grande mestre espanhol Daniel Youfa. É, galera, um grande mestre com quase 2.600 de rating aqui e a gente vai dar uma olhada. Agora, Rafa, você falou por que você falou que ia contar pra gente por que você tá fazendo os vídeos do Hans Niemann, né? Então, pra contar isso pra vocês, eu vou mostrar aqui alguns lances. Como assim, Rafa? Continua aqui comigo. Depois de cavalo F3, seguiu aqui a partida D5 e depois aqui de G3, o Hans Niemann seguiu com o cavalo C6, tá bom? Abertura de peão dama, normal abertura hatch, chama. Mas existe uma variante aqui, onde ao invés de jogar G3, as brancas jogam com D4. E eu vou explicar agora a questão do Hans Niemann. Não tô entendendo nada, Rafa. Segue junto. Depois de cavalo F6, existe uma variante com C4 ou E6. E depois de cavalo C3, C5 e aqui E3. Cavalo C6 e aqui A3, A6 é uma possibilidade. Depois de B3, bispo E7. Rafa, não tô entendendo onde você quer chegar. Bispo B2, roque, o Rafa ficou louco. Bispo D3, vai estar igual o Bob Fischer. B6, aqui roque, bispo B7. Cuidado, vai virar igual o Paul Morphy. Torre C1, torre C8, não entendi nada. Dama C2. Por que eu mostrei isso daqui, galera? Acabou o mistério, tá bom? Por que eu mostrei isso daqui? Eu aposto que vocês estão aflitos, muitos de vocês estão aflitos com essa tensão aqui no centro, né? É aquela questão, será que eu devo tomar, será que eu não devo tomar? É uma situação de tensão. E o ser humano, ele tem a dificuldade de manter a tensão. E por isso, no jogo de xadrez, também o que diferencia um jogador avançado, experiente, um grande mestre dos demais jogadores é a capacidade, é a resistência que o jogador tem de manter a tensão. E o que isso tem a ver com o Hans Niemann, né? O Hans Niemann, galera, a coisa é a seguinte, nem todo mundo consegue conviver com a dúvida. A dúvida é uma tensão. A dúvida, será que o Hans Niemann usa engine? É porque ele já usou no passado, já usou nas plataformas online? Ou será que ele é um gênio? Ou será que ele realmente no xadrez presencial, onde ninguém encontrou nenhuma evidência que ele está usando cheat, será que ele encontrou uma tecnologia ou será que ele é bom mesmo de verdade? A verdade é uma só, galera. Nós teremos que conviver com isso aqui, ó, com a dúvida, tá? Por um bom tempo nós teremos que conviver aí com a dúvida. E eu sei que pra muitos é difícil isso, né? Então muita gente fala, ah, Rafa, eu não quero mais ver partida. Ou então eu quero definir logo se eu acho que ele é cheater ou se eu acho que ele é um gênio. Não precisa definir, o ponto todo é esse. É importante conviver com a dúvida. A gente convive com várias dúvidas na vida, né? A própria questão do surgimento do universo é uma das grandes questões. Podem falar o que for, né? Big Bang, explosão, não sei o que, mas da onde surgiu aquela matéria da explosão? Da onde surgiu tudo aquilo? Ou seja,
não vou entrar nisso aqui agora, né? O que eu tô querendo dizer? Conviver com dúvidas faz parte da vida. Faz parte da vida. Então mostrar as partidas do Hans Niemann, pra mim, é especial. Não dá tanta view, tá? Tem vídeo que dá muito mais view. Magnus Carlsen, torneio, enfim, partidas históricas. Dá muito mais visualização, tá? Por que eu tô mostrando? Porque pra mim é importante. E eu acho que pra vocês também. Tem muito seguidor aqui que gosta de acompanhar. Por quê? É um cara que tá fazendo história no xadrez. Ele pode ser o próximo Bob Fischer, ou pode ser o próximo charlatão da história do xadrez, tá? Então a gente não sabe. Então a gente vai acompanhando. Pra mim é super importante passar isso. E, independente de qualquer coisa, as partidas são simplesmente espetaculares, tá bom, galera? Então tá aí a explicação aí do Rafa sobre conviver com a dúvida, conviver com as tensões, tá bom? Faz parte. Então vamos ver como seguiu aqui a partida. Aqui D5, G3 foi jogado e agora cavalo aqui em C6. D4, o Hans Niemann segue com bispo F5, desenvolvendo o bispo de casas claras. Depois de bispo G2, E6, preparando para tirar outro bispo também. Roque foi jogado e aqui cavalo B4. O que é isso? Vai jogando como um capivara isso aqui? Pode isso? Mexeu o cavalo de novo? O Hans Niemann não desenvolveu outro cavalo, não tirou o bispo, não fez o roque e tá mandando um ataque lá. Bom, galera, aqui... O Niemann tá forçando o Daniil Yulfa a alguma resposta, né? Ou jogar um cavalo E1 aqui, que mais dá pra jogar aqui? Cavalo A3 também dá pra jogar pra proteger, mas aqui o Daniil vai pra uma variante agressiva, ele segue com C4, permitindo o cavalo C2, que foi jogado aqui pelo Hans Niemann, mexendo o cavalo novamente, e agora C por D5, cavalo por A1, D por E6, bispo por E6... e cavalo C3. Rafa, não entendi porque que ele entregou a torre, do nada, né? O Daniil Yulfa, um grande mestre aí e tudo mais. Por que ele entregou essa torre? Não é exatamente que ele entregou a torre limpa, ele tem um peão a mais e esse cavalo tá sem volta, né? Então o ponto todo é esse, o cavalo C3 está defendendo agora o peão de A2, o cavalo tá sem volta, então é uma torre por um cavalo e um peão, né? E toda a atividade aqui, o desenvolvimento do Niemann tá enfraquecido, né? Então a partida é muito interessante, vamos ver como segue. C6, temos aqui E4 foi jogado, bispo B4 atacando o cavalo, e depois de bispo E3, o Hans Niemann segue com o desenvolvimento cavalo F6. Dama D3 protege o peão, e já existia uma ameaça de ganhar um peão aqui e recuperar algum material. O cavalo agora está atacado e agora H6 foi jogado aqui pelo Niemann. Torre por A1 recupera um pouquinho de material, Roque, então aqui fazendo aquele resumo, na verdade as brancas têm uma qualidade a menos, mas tem um peão a mais. A partida seguiu com A3, bispo por cavalo, peão toma, e aqui a dama vem para C5. H3, torre de A em D8, coloca a torre na mesma coluna da dama, e agora cavalo D2, sai da frente do bispo, ganha mobilidade para o cavalo, e ameaça agora disparar com os peões. A situação é delicada aqui para o Hans Niemann, ele tem que acertar todos os lances, segue agora com o cavalo D7, o melhor lance da posição, manobrando aí o cavalo, já prevendo aqui a tempestade com G4, F6, era importante tirar o cavalo para jogar esse F6 e combateu essa tempestade de peões. F4 foi jogado pelo Daniil Yulfa, torre de F em E8, não pode deixar a peça solta, existe uma pressão no centro, e agora C4, galera, olha isso. Eu quero que vocês vejam essa situação. O Hans Niemann tem uma qualidade a mais, mas tem um peão a menos, e as brancas estão invadindo, estão chegando com tudo. Olha esse batalhão vindo pra cima aqui do Hans Niemann, que posição perigosa. O Niemann segue com bispo F7, agora dama aqui em C2 e B5 tentando quebrar aí, dividir aí os peões, separar os peões. C5 foi jogado, dama aqui em C7, A4 vem disparando, abrindo linhas, A6 protege, A5 e agora como continuar aqui, né? As pretas têm um peão passado, mas é difícil de avançar, ele não tem amiguinhos pra avançar. O Hans Niemann segue aqui com o cavalo em F8, ele vai fazendo... Percebam como ele vai jogando na defensiva aqui por enquanto, só esperando o momento certo de contra-atacar. Dama C3 foi jogado pelo Daniil Yulfa e agora cavalo manobra aqui para casa de E6. Pressão no peão central, pressão em F4 principalmente. A partida seguiu com torre F1 protegendo o peão. E agora dama aqui em D7, pressão no peão central. Que beleza, o Hans Niemann vai focando aqui nos alvos. Cavalo B3 foi jogado, trazendo mais uma proteção para o peão central. E agora a posição é perigosa, porque aparentemente o Daniil Yulfa estabilizou as defesas, protegeu em F4, protegeu em D4 e agora o Hans Niemann que se cuide. Por exemplo, um lance como qualquer aqui, dama B7, as brancas estão vindo, por exemplo, com dama B4, parando aqui o peão, e depois de torre D7,
As brancas teriam um fortíssimo ataque aqui com torre E1, por exemplo, E5. Então, pouco a pouco, as brancas vão recuperar material, porque as pretas vão ficar tão esmagadas, mas tão esmagadas, que as brancas vão acabar recuperando material. Aqui teria um ataque descoberto na dama, a torre está atacada, teria que capturar o cavalo, e depois de algumas trocas, no mínimo, as brancas igualariam aqui a posição e deixando ainda as pretas numa situação difícil, né? Então a posição do Hans Niemann é delicada, galera, e ele me encontra um lance brilhante nessa posição, brilhante. As pretas jogam aqui, olha que lindo isso, B4. B4, galera, é isso, abrindo linhas aqui, né? Então a ideia agora é atacar a dama, é ganhar a casa de B5 pro cavalo. Aqui ele tá provocando dama por B4 que não foi jogado para poder jogar um torre B8, por exemplo. E até, possivelmente, sacrificar aqui, devolver o material, jogar aqui seria uma possibilidade, entre outras. Para abrir um ataque aqui descoberto sobre a dama, quebrar um pouco a estrutura aí de peões, né, e conseguir aqui um contra-jogo. A gente teria uma possível continuação onde todo mundo teria 4 peões, posição bastante perigosa, arriscada aí com chances para os dois lados, né. Então B4 exclama duas aqui pelo Hans Niemann, que lance lindo. A partida seguiu com dama D3 e agora cavalo aqui em C7, o cavalo vai buscar um novo lar aqui em B5, protege também aqui o peão de A6. Cavalo D2 seguiu na partida, cavalo B5, pressão mais uma vez no peão central. Cavalo C4 e cavalo por D4, finalmente separando essa corrente enorme de peões, né? Cavalo D6 foi jogado, cavalo B5, agora coloca a pressão no centro, E5 defende, peão, toma, torre toma. E aqui o Hans Niemann tem uma bela posição, o Daniil Yulfa parte pro desespero, aqui bispo D4, ataca a torre volta. E aqui ele vai para um lance confuso, aqui ele tenta criar confusão com esse lance bispo F6 aqui, uma tentativa bastante interessante, né? Será que pode capturar aqui esse bispo agora? Bom, Hans Niemann captura, fala, me mostra aí o que você tem. A partida seguiu com torre, agora por F6, torre E6 propondo trocas, controlando a casa de G6, dando mobilidade aqui para a dama também e permitindo torre por F7. A partida seguiu com bispo por C6 primeiro atacando a dama, dama em E7 e agora sim torre por F7. E o que jogar agora de negras, né? Capturou uma peça, a dama tá atacada, tá vindo ataque aqui de checkmate. O que fazer aqui nessa posição? E o Hans Niemann simplesmente joga a dama por F7. E Daniil Yulfa abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui o seguinte, né? Tá caindo aqui a dama também, né? E o Hans Niemann ficou com muito material a mais. O Daniil Yulfa foi para uns ataques desesperados. Realmente a posição já não dava mais, né? E aqui ele tentou confundir o Hans Niemann, mas não conseguiu. E aqui não dá mais, pessoal. Quem que vai jogar aqui? Cavalo aqui, cai a dama. Vou jogar bispo por cavalo, também não adianta. Você toma e vai jogar aqui com muito material a menos, né? As pretas têm aqui uma torre e uma qualidade a mais, tem peão passado. Não tem como continuar jogando e por isso o Daniil Yulfa abandonou aqui a partida. Mais uma partida impecável aqui de Hans Niemann, faz 92,3% de precisão, precisão altíssima, 83,2% para o Daniil Yulfa, jogou muito bem realmente, mas não deu, né? O B4 do Hans Niemann fez toda a diferença e ele conseguiu mesmo com essa abertura maluca ficar bem na partida, que era alguma coisa extremamente difícil, né? Com isso, o Hans Niemann, 4 partidas, 4 vitórias. Na próxima rodada ele vai jogar contra Kirill Aleksenko, outro super grande mestre. Aí sim a coisa vai pesar, né? Então conforme o Hans Niemann vai ganhando aqui, ele vai jogando também contra adversários mais fortes. E agora vamos ver como vai ser então contra o Kirill Aleksenko, vai ser pesadíssimo, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!